Falar o que do jogo de hoje, hein? Corinthians vai mal, Corinthians não consegue ser dominante nem com 2 a mais e empata com o Juventude em casa, resultado horrível, péssimo. Além de ser um concorrente direto ao rebaixamento, Fluminense venceu na rodada e tem jogos a menos que o Corinthians, e o Grêmio venceu na rodada, tem jogos a menos que o Corinthians, e o Criciúma também venceu na rodada e tem jogos a menos que o Corinthians. Corinthians volta para a zona de rebaixamento e o sinal de alerta ligadíssimo. Jogamos muito mal hoje. E hoje não dava nem para falar, vamos botar o Garro, vamos botar o Coronado no segundo tempo, botar o Wesley. Já estava todo mundo em campo. E o Romero e o Yuri Alberto acabaram fazendo falta. Pois aí a gente tem que ver a entrada de Pedro Raul, que é um dos jogadores que eu já vi na história do Corinthians. É péssimo o Pedro Raul, é horrível. Eu tenho que até tomar cuidado com as palavras que eu tenho para falar desse suposto atleta chamado Pedro Raul. Mas antes de tudo, a gente vai falar muito desse jogo. Antes de tudo, é preciso deixar claro: o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. Não deram um pênalti claríssimo para o Corinthians. Eu não lembro que minuto foi, mas logo após o gol do Corinthians, no primeiro amarelo do Alan Ruschel, o Corinthians tem uma falta. O Garro bate essa falta e o jogador do Juventude sobe com o braço aberto e bate com a mão na bola. Subiu assim. Isso não é movimento natural. Subiu assim, a bola pega nessa mão e era pênalti para o Corinthians. O Corinthians foi prejudicado hoje. E depois eu tenho que ver meme de zoeirinha de que o Corinthians é beneficiado pela arbitragem, de que o Corinthians só ganha roubando. O Corinthians é prejudicado pra caramba por essa arbitragem horrorosa do futebol brasileiro. Mas isso também, a arbitragem é o de menos hoje. O Corinthians jogou com 9 atletas e não conseguiu em nenhum momento ser superior ao Juventude. Repito, em nenhum momento o Corinthians foi superior ao Juventude. O Corinthians praticou um futebol burro, cheio de atletas que com a bola não sabem o que fazer com a bola aos pés. Futebolisticamente burro esse elenco. O Wesley pega a bola, abaixa a cabeça e vamos pra linha de fundo e vamos. Aí no final do jogo prende a bola 10 minutos no pé e não toca a bola pra ninguém. Pedro Raul finalizando é uma coisa patética. O Pedro Henrique perdeu 2 gols feitos. O Fagner botou na cabeça do Pedro Henrique e o Pedro Henrique jogou pra fora. O Rodrigo Garro deixou o Pedro Henrique na cara do gol e o Pedro Henrique mandou na estação Itaquera. O Pedro Raul dominou uma bola na entrada da área e mandou lá na Arthur Alvim. Não é possível que esse elenco tenha jogadores profissionais e esses jogadores profissionais pratiquem um futebol patético desse, horroroso desse. No primeiro tempo, cruzamento na área, a bola sobra no Wesley, sozinho. O Wesley consegue chutar a bola no pé dele e a bola vai pra fora. Não é possível, cara. Nós vamos brigar contra o rebaixamento até o final. Eu me enganei quando eu achei que o rebaixamento já tinha passado o perigo. Não, o perigo tá na porta mais que nunca. Os adversários melhoraram, só o Atlético Goianiense continua mal. E o Corinthians, jogando um futebol patético. Não apaga a construção de um time que vem melhorando com o Ramon Dias. Vem melhorando, é verdade. Só que você, jogando na Arena Corinthians, com mais de 43 mil pessoas na arena, com 2 jogadores a mais contra o todo-poderoso Juventude, o empate é uma derrota. E é uma derrota cachapante. Cara, era melhor ter perdido no 11 contra 11 do que ter empatado, apresentando esse futebol de bosta contra 9 jogadores do Juventude. Um time que não conseguiu dominar o Juventude. O Jair Ventura recuou o time dele e a gente sabe como é. Ele recua o time dele, entra. E o Corinthians não conseguiu entrar. E quando conseguiu, foram finalizações horríveis, horripilantes. Nossa, Victor, o Corinthians meteu 2 bolas na trave. A gente empatou com o Juventude com 2 a mais, cacete! Caramba! Como pode? A gente vai ser rebaixado, mano. Olha essa merda de futebol que o time apresenta. Como pode? O seu Fagner dormiu no gol do Juventude. Não fez a cobertura do Alan Ruschel. Demorou 2 séculos para reagir. O Félix Torres toma uma bola nas costas e o cara cruza a bola
Félix Torres também é uma enganação, mas é uma enganação gigantesca, cara. O Ramon Dias demorou meio século pra mexer no time. O jogo tava gritando pelo Breno Bidon no lugar do Alex Santana. O Juventude não ia atacar mais. Era jogo pra abrir mão de um zagueiro. Mas também não tinha um centroavante no banco, né? Tinha só o Pedro e o Raul. Aí a esperança do Corinthians no jogo de hoje foi a entrada de Pedro, Raul e Guilherme Biro. Aí é pra acabar, velho. Aí é pra acabar. E o Biro não entrou mal, mas é pra acabar, velho. O Corinthians não pode, velho. E o elenco do Corinthians melhorou. Pra ver como tava ruim. Melhorou o elenco do Corinthians e hoje tem que entrar o Guilherme Biro e o Pedro Raul, cara. O Corinthians precisa de um centroavante, o Corinthians precisa do Thales Magno. E olha, 20 milhões de euros no Wesley. Chegou essa proposta, libera, Corinthians. Libera, não fica com Wesley. Ele foi assertivo pra caramba em levar a bola na linha de fundo e conseguir vários dribles pro Corinthians, mas na hora de finalizar, na hora de decidir se vai chutar ou tocar, ele erra tudo, velho. Ele erra tudo. O Wesley consegue errar toda a tomada de decisão dele. Ele tem categoria nos pés, tem habilidade, mas consegue errar tudo. O Hugo é o único que não decepcionou no jogo de hoje, inclusive fez uma defesaça no primeiro tempo. André Ramalho também foi um dos menos piores. André Ramalho e o Hugo, os dois Hugo, os menos piores do Corinthians. Pra ver o nível. Rodrigo Garro e Coronado até criaram, tá? O Garro e o Coronado até criaram. Mas não tem como perdoar ninguém após um 1-1 com gosto amargo de uma derrota, cara. Um gosto amarguíssimo de uma derrota. Eu não sei se quando o Corinthians perdeu de 5-0 pro Flamengo, eu senti tanto gosto de uma derrota como eu tô sentindo hoje, velho. É inacreditável o que o Corinthians fez hoje com o seu torcedor. É inacreditável, cara. A vontade de continuar acompanhando esse time é só porque a gente é doente mesmo. A gente é louco por essa merda aqui que faz um futebol desse. Desculpa, amor. Desculpa. Não dá nem pra analisar um jogo. Os caras terminou com 2 a menos, velho. E o árbitro, o Juventude picotou o jogo pra caramba e o árbitro dá só 8 de acréscimo também. As duas expulsões de Juventude, justíssima, tá? Justíssimas as duas substituições. O Giovani, ele tentou muito no primeiro tempo e no segundo tempo parece que esgotou, que morreu, não fez mais nada o Giovani. O Corinthians perdeu muita chance de gol, mas não foram muitas chances de gol porque o Corinthians macetou o Juventude, pressionou o Juventude, não deu espaço pro Juventude, não, cara. Foram duas chances de gols, foram várias chances de gols de bola levantada na área de qualquer jeito, de umas bolas enfiadas, e que o Juventude é ruim, tem que entender isso, o Juventude é ruim. Com 2 a menos, era pro Corinthians meter 4-0 fora do baile. O Corinthians não podia nem ter tomado gol no 11 contra 11, galera. A briga do Corinthians é contra o rebaixamento. E olha, o Corinthians disputou 6 pontos com o Juventude, concorrente direto ao rebaixamento nesse Brasileirão. Ganhou 1. E o Juventude ganhou 4. Como não ficar preocupado? Como não ficar alterado? Como não ficar nervoso? Mano, o Pedro Raul, o Corinthians tinha que arrumar um banco árabe aí, pegar empréstimo, não sei, e paga a multa do Pedro Raul ir embora, velho. Não dá, cara. Paga tudo, paga o salário dele pra ele ir embora, porque esse atleta, sinceramente, é pra acabar com a alma do torcedor corintiano, velho. É tiração com a cara do corintiano ter dado um contrato de 4 ou 5 anos. É muito. Não era nem pra ter um contrato de 6 meses o Pedro Raul. Das contratações que o Corinthians fez no início do ano, Mateuzinho não serve, Félix Torres não serve, Pedro Raul não serve. Raniel e Garro servem, são bons jogadores. Agora esses outros 3 não servem. Não dá. No início do ano as contratações do Corinthians iludiu o torcedor, mas foram contratações ruins. Se é pra ter Mateuzinho, se é pra ter Félix Torres e se é pra ter Pedro Raul, era melhor ter ficado com Renato Augusto e Gil. Renato Augusto de falso 9 faria mais que o Pedro Raul. O Gil... E eu era um dos maiores críticos aqui no canal Gil e ele é melhor que o Félix Torres, cara. O Félix Torres é muito ruim. É muito, muito, muito ruim. O jogo de hoje é alerta vermelho geral. Um empate assim... péssimo. Já tinha empatado no último jogo. O Corinthians volta à zona de rebaixamento. E atualmente, o Corinthians só não é o pior futebol da zona de rebaixamento por causa do Atlético Goianiense. E talvez o Vitória esteja no mesmo nível ali. Mas contra os outros adversários, contra a Fluminense, contra a Grêmio,
O Corinthians, assim, no Brasileirão vai sofrer mais, velho. Tamo ferrado, cara. Olha o Juventude no jogo de hoje, com 2 a menos o Corinthians não conseguiu vencer. Eu venho aqui fazer esse vídeo com uma forma de desabafo, entendeu? É um desabafo aqui, é soltar as energias nesse vídeo aqui, porque senão eu endoido, cara. O time do Corinthians faz um futebol tão patético que me deixa maluco. Hoje o Corinthians não conseguiu pressionar o Juventude. O Corinthians não conseguiu pressionar o Juventude, o Corinthians criou chances no acaso. O Corinthians criou chances no Bumba Meu Boi, na jogada individual. É muito pouco e o Juventude tinha 2 jogadores a menos. O Corinthians tinha que ter feito mais. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Deixa seu like no vídeo, por favor, e alerta vermelho ligado. Um beijo, queijo, caranguejo, é nóis, tamo junto e vai Corinthians.